Olá, que a graça e a paz esteja com você, com sua família, com todos os seus familiares, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham aqui na 97 FM e também nossos amigos que nos acompanham no canal A Voz que Clama, História e Profecia. Estamos hoje no penúltimo estudo da série Caminho a Cristo e vamos estar falando sobre expulse a dúvida. A dúvida não é ingrediente importante em nossa vida, não deve fazer parte de nossa vida, de nossa experiência diária. E Cristo nos deu provas mais do que suficiente para confiarmos no seu amor, no seu cuidado e em suas promessas. Quero te convidar neste momento para abrir nosso coração para com Ele, suplicando o auxílio do Espírito Santo para podermos entender a mensagem desta tarde. Eterno Deus, agradecemos pelo cuidado, pela proteção e a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Estamos concluindo mais uma série, Caminho a Cristo, penúltimo estudo dessa série de estudos. E pedimos que nos ajude a entender, não somente entender, mas também praticar em nossas vidas as mensagens que tem nos dado e assim vivermos em harmonia com Tua vontade. Abençoe ricamente a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui na 97 FM, seja familiar, amigos, alunos, ou os demais que tenha sintonizado nas ondas da 97 e também a todos os nossos amigos que nos acompanham também no canal A Voz que Clama, História e Profecia, que possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz. Rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de entrar na temática propriamente em si, quero trazer um pensamento que está na carta escrita por Tiago, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, que serve muito bem como introdução para a mensagem de hoje, onde está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado, ou ser-lhe-á concedida, diz o apóstolo. O verso 6 ele ainda diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, olha só que ponto importante. É como se ele abrisse um parênteses e dissesse: não duvide disso. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida ou elevada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, ele faz essa mensagem, ou esse desafio para você, para mim, dizendo que se algum de vós, algum de vocês, se eu que estou aqui falando, você quem sabe está me ouvindo ou vai estar assistindo posteriormente esta mensagem no canal A Voz que Clama, História e Profecia, tem falta de sabedoria, ou quer crescer em sabedoria, diz a palavra de Deus que Cristo ele crescia em sabedoria e graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então, quer crescer em graça, crescer em sabedoria diante de Deus, peça diretamente a Deus. Mas ele diz, peça com fé, em nada duvidando. Porque quem duvida é como a onda do mar, ele explica que é lançado de um lugar para outro. Não pense tal homem que receberá a bênção do Senhor. Então vamos ao tema de hoje, expulse a dúvida. Penúltimo estudo dessa série, Caminho a Cristo. É claro, dessa série vamos estar iniciando uma outra. E possivelmente falando dos eventos finais, dos acontecimentos do tempo do fim, que nos levará, quem sabe em breve, ao encontrar ou recepcionar Cristo, quando estiver para restaurar ou buscar a sua igreja. Agora uma pergunta para mim e para você: como eu hei de saber, como eu vou saber qual é o caminho verdadeiro? E, aliás, há tantas vozes dizendo, falando, olha, aqui está a verdade, temos a verdade. E tem um pensamento do próprio livro, Caminho a Cristo, que
ele nos direciona justamente à fonte que devemos ir, de onde eu acabei de ler o texto de Tiago, dizendo que o Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem que Ele venha nos dar suficientes provas sobre que fundamentarmos a nossa fé. E aí ele traça alguns pontos: sua existência, seu caráter, a veracidade ou a verdade da palavra de Deus. Então, todas essas evidências que eu mencionei aqui, elas baseiam-se em testemunhas que falam a nossa razão. E os testemunhos são abundantes. Eu mencionei em estudos anteriores. Deus nos fala através das obras criadas da natureza. Diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite a outra noite, que sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes até os confins da terra. Então o Senhor nos fala através das obras criadas, nos fala através também da palavra escrita, revelada, o Antigo e Novo Testamento, nas suas duas grandes subdivisões. Mencionei Antigo e Novo Testamento, mas também dentro delas as outras 5 subdivisões: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Falando de patriarcas, profetas, do próprio Cristo, que é a revelação máxima de Deus, do Eterno. Cristo, quando ele veio aqui na plenitude do tempo, ele veio para nos ensinar como viver e vencer, e tem até uma mensagem no Evangelho de João que diz que se Cristo não tivesse vindo, não tivesse nos ensinado como viver e vencer, quem sabe teríamos desculpa. Mas agora o meu e o teu pecado permanece, porque ele nos ensinou como viver e vencer. Diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. O pensamento ainda continua dizendo que, apesar de Deus nos trazer provas suficientes, abundantes, de provas, como nós mencionamos aqui, sobre o seu caráter, a sua palavra, a sua existência, no entanto, todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. A nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações, como é mencionado, Paulo até escreve na carta aos Coríntios, que uns pedem sinal e outros pedem milagres, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para uns e quem sabe vergonha para outros, mas para aqueles que são chamados, sabedoria de Deus, poder de Deus. Então, querendo sempre que Cristo fizesse demonstração, o próprio inimigo, né, quando tenta a Cristo, olha, salta do pináculo do templo, faça que essas pedras se transformem em pães. Apesar de Cristo ter feito grandes e grandes milagres, mas ele não quer que a minha e a tua fé seja evidenciada ou demonstrada simplesmente por demonstrações sempre de poder e de grandiosidade. Temos um exemplo, quando Elias estava lá escondido na caverna, um vento tempestuoso, uma tempestade, um fogo que destruía, mas que nenhum desses, um terremoto, mas nenhum desses momentos Deus estava presente. Depois uma voz suave, e então ele sai entendendo que o Senhor estava ali. Então, se eu e você quisermos duvidar, vamos encontrar oportunidades para isso. Mas se quisermos conhecer a verdade, vamos encontrar abundantes provas pelas quais basear nossa fé. Eu mencionei sempre aqui nos nossos estudos a palavra de Deus, as obras criadas, o próprio ministério de Cristo. E tem um pensamento, uma pergunta que está no livro de Jó, que é um dessas subdivisões, livros poéticos, que na verdade abre essa série dos livros poéticos. Jó capítulo 11, versículo 7 a 8, onde está escrito: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Então, aqui é feito essas perguntas, esses questionamentos. O próprio Jó, na sua experiência, quando ele se questionava, porque ele não entendia os desígnios ou o porquê que ele estava passando por todos aqueles problemas, de um dia para o outro perder todas as suas posses, os seus filhos, a sua saúde,
não perdeu a vida porque o Senhor impôs limites para o inimigo de nossas almas, Satanás. E quão pouco eu e você entendemos ou sabemos do quanto devemos a Deus e ao ministério dos anjos a paz que nós desfrutamos. Então, o próprio Deus convida Jó, vem aqui, vamos conversar. Onde estavas quando eu compunha os fundamentos da terra, quando eu fazia isto ou aquilo? Vem, se veste de poder, de glória e majestade, vamos conversar. E Jó, então, ele compreende de que ele não entendia nada. E ele te diz, Senhor, olha, eu me humilho aos teus pés. E ele, então, pode compreender de que, ele diz, eu via somente de longe, mas eu não compreendia. O apóstolo Paulo, depois de procurar aprofundar no conhecimento, escrevendo a carta aos Romanos 11, 33, ele vai escrevendo de um assunto, de um ponto, de outro, e ele chega um momento que ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele então compreende de que, por mais que ele cavasse, ele usa essa palavra, insondáveis, inescrutáveis, como alcançar? E aqui também em Salmos 97, versículo 2, está escrito, mas se bem que tem nuvens e obscuridades estejam ao redor de Deus, é escrito nesse Salmo, está escrito também que justiça e juízo é a base do seu trono ou a base do seu governo. Então, isso nos traz alento, confiança e segurança. Mistérios de sua providência. A entrada do pecado são alguns pontos que, por mais que eu e você possa tentar aprofundar, compreender, nós não vamos entender. A entrada do pecado no mundo, não há como eu e você explicar, porque se tivesse uma explicação para a entrada do pecado, é como se eu justificasse ou desse um motivo para ela. O pecado ele surge num ambiente perfeito, no céu, onde o anjo Lúcifer, podemos dizer, o chefe dos anjos, o maior entre os anjos, a palavra de Deus, ela menciona de que nessa hierarquia, acima dos anjos, o mais elevado entre os anjos, o querubim cobridor, abaixo apenas de Cristo, vamos dizer assim, e ele se rebela contra justamente a autoridade de Cristo. Cristo, que poderia ser adorado tanto como eterno, porque é filho de Deus e é criador, juntamente com o Pai, pode ser adorado, tem vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, a entrada do pecado é um assunto, é um mistério que eu não consigo compreender. A encarnação de Cristo, aquele que criou todas as coisas, diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, pelo Cristo, pelo qual criou o universo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a entrada do pecado, a encarnação de Cristo, a regeneração, como ele pode regenerar, transformar. Quem sabe as pessoas, temos exemplo da própria Bíblia, homens que eram perseguidores, inimigos da causa de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo, que ele era sincero, ele era fiel, mas que perseguia a igreja de Deus e se transforma nos maiores campeões da verdade. Nabucodonosor, que foi aquele que abre a seção dos 4 impérios que dominariam o mundo, desde de seus dias, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos, Roma Império, depois Roma cristã. E Nabucodonosor, ele se converte. Tem um capítulo da Bíblia, do livro de Daniel, que tem a sua assinatura, onde ele escreve, ele narra o seu testemunho de transformação, de conversão. Então, é um outro ponto como o Senhor pode pegar alguém que está na lama e transformar, regenerar, é o que o apóstolo escreve, é o que muitos têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido transformados, haveis sido justificados.
Então, ele pode transformar a cada um de nós, a mim e você que está me ouvindo, quem sabe vai estar assistindo esse tema posteriormente. A ressurreição, pessoas que morreram, está lá, vamos, quem sabe, mencionar desde Abel, o primeiro, que foi morto, até a última pessoa, antes da volta de Jesus, e ele chamar a ressurreição, na carta aos Tessalonicenses, diz que não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão na sepultura vai ouvir a sua voz. João, Evangelho de João 5 fala sobre isso, Tessalonicenses, Coríntios. E Cristo falando, diz que os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, 28 e 29. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Onde fala que a trombeta vai soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Chamar novamente a existência, a ressurreição. E muitos outros temas que a Bíblia apresenta, que são, quem sabe, mistérios demasiadamente profundos para serem explicados, ou mesmo, quem sabe, inteiramente compreendidos por mim e por você. Mas aquilo que é necessário para a minha e a sua salvação, o Senhor nos oferece. Quero trazer um outro pensamento, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3,16, onde o apóstolo, Pedro falando sobre Paulo, que com a sabedoria que lhe foi dado, nosso amado irmão Paulo, dos quais escreveu pontos difíceis de entender, dos quais os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a própria perdição. Então ele fala aqui, tem pontos que estão na superfície, é bem simples, entende-se claramente como se lê. Isso vamos verificar na maioria dos livros históricos, livros poéticos, os evangelhos, as cartas. Quem sabe 15% simplesmente não é entendido como se lê, quem sabe é uma figura de linguagem, uma parábola, mas os livros proféticos, principalmente Daniel e Apocalipse, 95% não se entende como se lê. Então, tem pontos que é difícil de entender. Nem todos, como mencionei, estão na superfície, mas a Bíblia nos dá a chave suficiente para entendermos, para compreendermos e abrirmos as profecias e entendermos as profecias. Mas Pedro, escrevendo sobre o apóstolo Paulo, diz que ele escreveu pontos difíceis de entender que os indoutos, ou aquele que não conhece completamente o tema ou o assunto, e os inconstantes, aquele que não se firma, que quer amoldar o seu caminho, não quer ele se amoldar a Bíblia, a palavra de Deus, mas ele quer que a Bíblia se amolde àquilo que ele quer, aos pontos que ele acha mais interessante. A Bíblia ela revela a verdade de maneira tão simples e com tão perfeita adaptação às necessidades e anseios do coração humano, que tem inspirado admiração e encantos aos espíritos mais cultos, aos homens mais cultos, como mencionei. Nabucodonosor, ele foi um conquistador e se apaixonou pela palavra. Quero fazer menção de um nome, Isaac Newton, que, aliás, foi matemático, físico, astrônomo e um monte de outras coisas. E ele escreveu reflexões sobre Daniel e Apocalipse. Matemática, minha área também. E escreveu sobre isso e outros muitos homens de saber, de largo conhecimento, que recebe admiração, é encantado pela palavra. E ao mesmo tempo que ela fala, essas pessoas, como eu mencionei aqui, cultas, temos exemplo da Bíblia, Lucas, o médico, o apóstolo Paulo, um poliglota, falava no mínimo 3 ou 4 línguas, com dupla cidadania na época. E ao mesmo tempo que ela fala, essas pessoas cultas também fala aos mais humildes e simples, como também agricultores, pastores de ovelhas. Davi, ele é chamado como simples pastor de ovelhas, tornou-se rei em Israel. Pedro e os seus amigos pescadores, ele diz, vinde, tornarei vocês pescadores de homens. Então a Bíblia, ela fala a todas as pessoas. Pensamento também que quero trazer para você, que está em Hebreus 3:12, onde o apóstolo fala,
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês, ou qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, versículo 12. É justo examinar cuidadosamente os ensinos da Bíblia e descobrir as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. É correto pesquisar, aprofundar naquilo que eu e você podemos aprofundar, naquilo que o Senhor revelou para mim e para você. Até onde nos são reveladas nas Escrituras, ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 29, 29. E as reveladas para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas para nós e aos nossos filhos. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele está à espreita, procurando, quem sabe, perverter as faculdades, as minhas e as suas faculdades de ser indagadores, questionadores, ou de perguntar. E muitas vezes ele mistura um certo orgulho ao homem, e de maneira que essa pessoa ele se convence que ele sabe muita coisa e acaba se enchendo de orgulho e perdendo a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tem um outro pensamento que eu quero trazer, que diz o seguinte, que é verdade que muitas teorias e doutrinas que o povo julga derivadas da Bíblia, e muitas, quando nós formos analisar, temos muitas, que são tiradas da Bíblia, não se baseiam em seus ensinos, sendo, quem sabe, na realidade, contrárias ao teor geral da inspiração da palavra de Deus. Então, isso tem trazido, quem sabe, muitas perplexidades para muitas pessoas. E há muita responsabilidade para aqueles que manejam a palavra, que estejam pregando a palavra. Para mim que estou aqui, ou para tantos outros, seja professor, pastor, padre, não importa qual função exerça, ou mesmo uma pessoa leiga que mas se propõe a falar da palavra de Deus e que venha torcer. E, aliás, há menção sobre isso no último livro, Apocalipse. Aquele que acrescentar qualquer palavra à profecia, ou adaptar, ou amoldar, a modelar da maneira que ele queira, e que não seja aquilo que o Senhor deseja, diz que o Senhor vai acrescentar as pragas que está escrita naquele livro. E aquele que tirar também, tirar qualquer parte, não, isso aqui não precisa, isso aqui já é passado, isso aqui não já passou. Diz que o Senhor, ele vai tirar a parte do livro da vida e da árvore da vida e da vida eterna. Um grave erro que o povo judeu, o povo que durante mais de 1000 anos foi um povo, não o único povo, mas um povo que tinha um compromisso, a responsabilidade de levar a mensagem, cometeram um grave erro, justamente quando Cristo Messias veio para resgatá-lo. Eles diziam aceitar a lei, mas rejeitavam o Messias, não aceitaram, crucificaram o Messias, ou entregaram para aqueles que tinham o poder de o fazê-lo, para o Império Romano, aqueles que detinham o poder político da época. Por outro lado, mas não tão diferente, o mundo cristão, quase que de um modo geral, comete um mesmo erro, só inverte, é como que mudasse a cara da moeda. Dizem aceitar Cristo nas mais diversas religiões, no entanto, rejeitam os seus mandamentos, quanto num todo, ou pelo menos em parte, os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei moral, onde Cristo resume em 2 partes, a que refere ao amor a Deus e a que refere ao amor ao próximo, ao nosso semelhante, igual o próprio Cristo diz. O primeiro é este: ama o Senhor teu Deus, toda a tua força, todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que está escrito no Antigo Testamento. E se é do Antigo Testamento, provavelmente também do Novo, muito mais. Porque muitos até mesmo não aceitam, os escritos do Antigo Testamento. Mas, no entanto, usam pontos que são favoráveis. Dízimos e outros pontos que foi dado também no Antigo Testamento, mas rejeitam os mandamentos. É uma incoerência, de certa forma. O conhecimento de Deus. Deus deixaria de ser supremo. E aí é um parênteses que eu quero abrir. Se de fato nós pudéssemos atingir, conhecer tudo o que a palavra de Deus tem a nos oferecer.
Deus deixaria de ser Deus. E o homem, havendo, quem sabe, atingido o limite do conhecimento e das realizações, cessaria de progredir ou de crescer. Mas graças a Deus que não é assim. Teremos uma eternidade além, sempre além, para compreendermos, estudarmos e crescermos, estudarmos o plano da redenção. Aquilo que custou a Deus e a Cristo a salvação do ser humano. Graças a Deus que não é assim como mencionei, ele é infinito, nele se acham todos os tesouros da sabedoria e da ciência, Colossenses 2, versículo 3. Diz que por toda a eternidade os homens podem continuar sempre a examinar, a aprender, sem nunca esgotar os tesouros de sua sabedoria, de sua bondade e de seu poder. Olha que impressionante para mim e para você. Agora só há um meio de obter esse conhecimento. Só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito Santo pelo qual ela foi dada. Do Espírito pelo qual o Senhor concedeu. Quero trazer um pensamento que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, onde está escrito: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E a promessa de Cristo, o Salvador, aos seus seguidores, para mim e para você, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e versículo 14. Então essa é a promessa para mim e para você. Tem outro pensamento que está também no João, capítulo 7, 17, que diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, esse conhecerá a respeito de sua doutrina. Então, se você quer conhecer, ele vai tornar possível para que você conheça. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o apóstolo Paulo que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outro pensamento também que está em João 3,33, e todo aquele que passou da morte para a vida é capaz de confirmar que Deus é verdadeiro. E encontramos nele auxílio e segurança. O apóstolo Pedro lhe exorta aos irmãos para que cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o povo de Deus está crescendo na graça, vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra, descobrirão nova luz e beleza em suas sagradas verdades. E isso tem de ser verificado, ou foi verificado na história da igreja em todos os séculos, em todos os períodos. E assim há de continuar até o fim. Provérbios 4,18 está escrito: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E eu quero fechar com o pensamento, fechando com a ideia, 1 Coríntios 3,12, diz aqui para nós, antes de fechar com esse pensamento, pela fé podemos olhar para o futuro e apegar-nos à promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, e unindo as faculdades humanas às divinas, aquilo que o Senhor prometeu, sermos coparticipantes da natureza divina, e pondo toda a capacidade da minha e da sua alma, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que cabe a mim e a você, em direto contato com a fonte da luz, podemos alegrar-nos no fato de que tudo que nos tem causado perplexidades nas providências de Deus, nos ficará claro, bem patente aos nossos olhos. Coisas difíceis de compreender hão de ser explicadas, e onde, quem sabe, nossa mente finita só descobria confusão. Veremos ali então os desígnios de Deus na mais perfeita harmonia. Nós agora, fechando com o pensamento que está em 1 Coríntios 13:12, vemos, quem sabe, a Deus por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, que mensagem para você e para mim. Que o Eterno abençoe a você, que Ele nos abençoe, Cristo nos abençoe, a entendermos aquilo que é para a nossa compreensão, e aquilo que não for, confiarmos na mão do Senhor, porque sabemos que Ele
é capaz de nos tornar cada dia muito mais que vencedores. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, muito obrigado pelo cuidado e a proteção. Nos abençoe a cada dia. Nos ajude que em Cristo Jesus possamos ser muito mais que vencedores. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.